minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão. Se ainda há vida, então não acabou. Ainda há saída para a mãe e seu filho, para a avó tão sozinha, para o homem caído, para o tempo perdido. Ainda há amor. Os olhos não fecharam ainda. Deus soprou fôlego de vida. Busque esse ar. Respire e viva. Respire e viva. Se não existe uma saída, ainda é tempo. Ainda é tempo, sim. Ainda é tempo. Ainda é tempo, sim. Pra quem chora a Deus, para os meus. Olá, que bom ter você aqui com a gente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento agora, esteja encontrando você bem. Você que está nos ouvindo pela 102,9, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, né? Obrigado pela tua audiência, nos assistindo pelo Facebook, você que está nos acompanhando. A gente fica feliz em saber que a palavra de Deus ainda encontra corações abertos. A gente fica feliz em saber que há corações que estão abertos ainda, que querem ouvir, que querem receber a palavra de Deus, que verdadeiramente buscam, não é, conhecer mais da palavra de Deus. Não estou falando conhecer no sentido teológico, não estou falando disso, teologia. Estou falando aqui de conhecer no sentido de saber como caminhar, como agir, e nisso tudo de forma que agrade a Deus, de forma que venha a agradar a Deus. A gente vê o homem, ele buscando agradar a si mesmo, as suas paixões, seus desejos, o desejo da carne. Se deixa levar por seus sentimentos, pelas sensações, e esquece, muitas vezes, de buscar satisfazer-se em Cristo. O Espírito Santo de Deus que nos preenche, que nos conforta, que nos exorta, que nos dá ânimo, que faz com que a gente pare para pensar e considere os ensinamentos que estão aqui na palavra de Deus.
E essa semana já começou desde ontem. Ontem a gente começou a falar a questão quem somos. O tema é quem somos. Então, assim, uma sequência de mensagens, né, buscando a gente poder, buscando a gente entender, escavar e tentar descobrir quem somos. Ou, na melhor das intenções, quem deveríamos ser. Quem deveríamos buscar ser. Quem deveríamos buscar ser. E o texto hoje, eu vou falar nele, é Mateus 13. Mateus capítulo 13. Se você puder ir na sua Bíblia, acompanhar a gente, pegue sua Bíblia se você puder, se você estiver no trabalho, não sei, se você estiver em casa, e você puder nos acompanhar, Mateus capítulo 13. Então você pode nos acompanhar pelo site da rádio, né, www.radioaindatempo.com. Também pode participar com a gente no Fale Conosco aqui, fazendo seu pedido de oração, mensagem de voz, deixar seu recado lá. Vai no nosso site, lá tem um ícone que você clica e você participe e deixa sua mensagem. E a gente, dependendo do corre-corre aqui, a gente vai ler. Tá? Temos aqui você no Facebook, que nos assiste pelo Facebook, é o Ministério Ainda Há Tempo. Você coloca lá, Ministério Ainda Há Tempo, aí vai encontrar a gente. Lá você pode curtir a página daqui da rádio, tem a minha página também que você pode, você coloca lá Pastor Alisson Ângelo, no Facebook, no rádio, você coloca Ainda Há Tempo FM, tudo junto. Esse A é HA, tá? É ainda há de haver, Ainda Há Tempo FM. Aí você pode estar participando com a gente, deixando sua mensagem, enfim. Se der tempo aqui, a gente já vai lendo. Lembrando que logo mais, às 11 da noite, tem a segunda edição do nosso programa. Então você não pode perder. E se você perder, também não tem problema. Você assiste depois. O que a gente quer é que o evangelho seja pregado, que as pessoas tenham acesso ao evangelho. Se vai ter audiência ou não, é outra história. E aí a gente está só aqui fazendo a nossa parte, que é pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Ter prazer nisso. Em pregar o evangelho. E, o mais importante de tudo, né? Viver o evangelho. O mais importante de tudo. Não é só pregar, é viver. Né? Então é muito importante a gente pregar e viver o que prega. Né? Buscar pela misericórdia de Deus, a gente caminhando. Vamos lá, Mateus capítulo 13. Aí no verso 3, a gente vai fazer a primeira leitura do 3 ao 8. Diz assim: E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo, isso Jesus. Certo semeador, ele conta a história do semeador. A gente vai ler aqui. Certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60, e ainda outra a 30 por 1. Aí a gente vai lá agora o verso 18. É onde Jesus Cristo explica aos discípulos sobre a parábola.
Diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso, né? Em terreno pedregoso, cadê? É o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas nem não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A pergunta, entendendo que está se tratando aqui de coração. Coração é o solo. É o solo. Coração, nosso coração é o solo. É onde a semente é semeada. Então, que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de solo é o nosso coração? É o meu, é o seu coração. Que a palavra ela é pregada. A gente ouve. E como é a situação desta semente que está sendo pregada em nossos corações? Ela está germinando? Ela secou? Ela não germina? Ela não vinga? Então é importante a gente entender nosso coração, nós prestarmos atenção ao nosso coração. Que tipo de solo? Será que somos aquela terra rochosa? Será que as coisas desta vida, os prazeres, as tentações, os problemas deste mundo, essas coisas terminam sufocando a palavra de Deus que está em nosso coração? Se é que está em nosso coração, e quando está, será que essas coisas sufocam, oprimem, faz com que a gente não deixe esta palavra ela florescer, ela dar frutos? A gente não vive esse evangelho por conta das coisas que acontecem, porque a gente teme o que o outro vai falar, teme o que pode acontecer. É isso. Então, um dos grandes desafios da igreja de Jesus Cristo hoje na Terra é justamente viver o evangelho. A igreja se firmou. A igreja, aqui no Brasil, a igreja não tem problema para ser aberta. Nós não temos problemas para proclamar nossa fé. Nós não temos problemas em dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Não somos impedidos por ninguém. Já era bastante. Mas a igreja, ela termina por ter problemas de demonstrar que é igreja, de demonstrar que pertence a Jesus Cristo. Um dos grandes desafios é viver o evangelho. Pura e simplesmente, isso traduzido em nossas atitudes, como a gente se relaciona, como a gente fala, como a gente trata as pessoas, como a gente prioriza as coisas que vêm de Deus, como a gente valoriza ou não valoriza, tudo isso. O que a gente vê são pessoas amargas, pessoas secas,
de coração seco, amargo, egoístas, avarentas, importam-se apenas consigo mesmo, não estão nem aí para ninguém. E não estou falando isso do pessoal de fora só, não, estou falando do pessoal de dentro. De dentro. Mas isso aqui, esse cenário, ele não pode também nos desanimar. O pessoal da igreja está assim, e o pastor está assado, fez, e as histórias que surgem, os escândalos que surgem, e aí só as pessoas, está acontecendo isso na igreja, então eu vou. Não, não é assim. Cada um vai dar conta de si. Eu vou dar conta dos meus atos, você vai dar conta dos seus atos. Cada um vai ser responsável por si. Mas o importante é saber, eu tenho que entender que tipo de solo, que tipo de solo é o meu coração. E eu tenho que tratar este solo, eu tenho que cuidar deste solo, eu tenho que adubá-lo, para que a semente ela germine, para que a semente, ou seja, a palavra, o evangelho, esteja em meu coração, e ele venha germinar, ele venha dar frutos, e os frutos são justamente a forma com que a graça, com que as minhas ações, as minhas atitudes, o meu dia a dia, são feitos. Eu tenho que entender isso. O que Deus quer da minha vida, Deus quer que eu viva bem, mas estou falando no sentido material. Deus quer que eu viva bem, porque eu posso ter tudo. Eu posso ter muitos bens, mas eu posso viver uma vida desgraçada. Uma vida sem paz, uma vida medíocre, embora tenha toda a riqueza que possa um ser humano sonhar, mas eu tenho uma vida desgraçada, oprimida, sem paz, sem Deus. Posso estar numa posição social privilegiada, admirado por todos, mas no fundo lá, na verdade, na mais íntima verdade, pura verdade, eu não sou feliz, eu não tenho prazer no que faço, porque o meu coração, o solo do meu coração é estéril, é infrutífero, é morto, é seco. E isso é danoso, é muito triste. Daí nós vemos pessoas que aparentemente estão bem, vivem bem, mas que na verdade são pessoas amargas, pessoas que não têm um brilho no olhar, são amarguradas, reclamam de tudo, estão sempre descontentes. E isso é típico daquele solo que fala aqui seco. A palavra não germina, ela não encontra nutrientes para vingar, para florescer, criar folhas, criar sombra. E o mais importante, dar frutos. Frutos. A benignidade, paciência, alegria em servir, alegria em estar com os seus, de estar com a esposa, com o marido, com os filhos, a alegria de cantar, a alegria de você olhar
para a criação, você olhar para a natureza e você se sentir maravilhado, bem. Tudo isso são frutos. E nesse conjunto, você tem o prazer de proclamar o evangelho, dizer, olha, eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho Cristo em minha vida. Eu sou feliz porque eu sinto a presença de Deus no meu lar. Eu sinto a presença de Deus no meu filho, na minha esposa, no meu marido, se for o caso. Eu sinto a presença de Deus dentro da minha casa. Eu oro antes das refeições. Oro ao dormir junto com a minha família. Agradeça a Deus quando chove. Mas não é uma coisa mecânica, é uma coisa que você tem prazer em fazer. Você tem prazer, você sente uma alegria tão grande no teu ser, no teu coração, que você extravasa isso. Você olha para o outro e diz, que bom que você está aqui. Hoje, que bom que você veio. Vamos conversar. Você quer as pessoas perto de você, você quer ter o contato, porque você quer compartilhar aquilo que te faz tão bem. Esse é o coração que tem um solo fértil. E quando entra, o evangelho, é onde o evangelho ele vem e floresce, germina e vai se reproduzindo, e é muita folhagem, aí fica aquela árvore, aquela sombra gostosa, aquele ventinho batendo no rosto, e os frutos vindo, frutos e mais frutos. Aí eu te pergunto, que tipo de solo é o teu coração, é você? Que tipo de solo? Será que precisa tratar esse solo, adubá-lo? E adubá-lo é adubá-lo com coisas boas. É a oração, é a leitura da palavra, é tudo aquilo que traz coisas boas, você buscar coisas boas, saudáveis, não só para o corpo, mas para a alma. A gente tem que pensar nisso. E buscar viver a plenitude de Deus em nossas vidas. Deus quer que a gente viva bem, Deus quer que você seja feliz. E a felicidade não é um objetivo. Eu já sei, tu já vi várias vezes essa frase, e você também deve ter visto. A felicidade não é o objetivo. A felicidade é a forma com que você anda. É você buscar ser feliz, andar feliz. Mesmo diante dos problemas, a gente se preocupa, mas a gente entende que há um Deus maior do que todos os problemas que a gente tem. Você tem um Deus que é maior de qualquer problema que você tenha. Ele é muito maior. E o que ele tem reservado para você, lá, com todo carinho, todo cuidado, guardadinho para você, está lá. Ele quer te dar. Mas você precisa estar com o teu coração aberto. Saudável. Espiritualmente falando. Para que quando a palavra de Deus entre, seja lançada no teu coração, ela venha produzir frutos, venha te trazer paz. Eu não estou falando aqui de religiosidade, não estou falando de religião, eu estou falando do Evangelho, estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio
viveu entre nós, curou os enfermos e trouxe a palavra, trouxe uma mensagem de esperança, de conforto. Trouxe palavra de confrontação também. Mas ele veio principalmente dizer que ele está conosco. Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos. Somos nós, eu e você. Ir até ele, mas ir de verdade. Às vezes, eu já aceitei Jesus, mas a gente aceitou, mas não está indo em direção a ele. A gente está indo na direção oposta. É crente, mas não está indo em direção a Jesus, está indo em direção oposta. Aí vive uma vida atormentada, porque ele precisa da presença de Deus, ele precisa se aproximar em direção a Cristo, ao alvo que é Cristo, mas ele não está indo ao alvo que é Cristo, porque o seu coração, ele não está adubando, não está alimentando, nutrindo o seu coração para que essas sementes cada vez mais floresçam e que essa árvore da vida que está no seu coração, ela venha crescer. E a gente, quando compreende isso, começa a viver isso. Compreender não, viver. O que acontece é que encaramos o mundo de forma diferente. Mesmo nas dificuldades, mesmo no faltar do pão, encaramos um mundo diferente. Porque sabemos que Deus está presente. Então, mude esse adubo espiritual que você está enchendo o teu coração. Busque alimentar com coisas boas, com palavras boas, com boas leituras. Leia a palavra de Deus. Comece a orar. Orar do teu jeito, é conversar com Deus. Comece a exercitar isso, a praticar a tua oração com Deus. Falar com Ele. E você vai sentindo, com o tempo, você vai sentindo a presença de Deus. Você vai sentir. E você vai ver que o peso, aquele peso nas costas, ele vai aliviando. Porque Jesus Cristo disse que nos aliviaria. E a gente vai ter outra postura para enfrentar as dificuldades da vida, seja qualquer que seja, qualquer uma. Então, eu aguardo você às 11 da noite. Tá bom? Às 11 da noite a gente se vê novamente, se Deus assim permitir. Compartilhe esse vídeo, participe, deixe lá sua mensagem, seus comentários. Tá bom? Que Deus possa permanecer, que Deus venha permanecer, abençoando a tua vida, te dando ânimo, te dando força, entendimento, visão, para que você enxergue a saída. E principalmente que você enxergue Cristo. Que você possa ver e perceber a presença de Deus, o agir de Deus na tua vida. Porque às vezes a gente não percebe o agir de Deus. Achamos que estamos largados, que Deus esqueceu da gente, mas Deus nunca esquece. Deus sempre está lá. Basta você querer ver.
Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.